Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos discutir um tema polêmico e principalmente um tema que recebemos mensalmente dezenas de perguntas no mesmo sentido. Uma pessoa aposentada por invalidez, ela pode dirigir? Essa é uma pergunta muito comum aqui no nosso portal e a gente recebe ela de maneira reiterada aqui, sempre aqui no nosso canal. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa. Antes de mais nada, é importante a gente estabelecer o que é a aposentadoria por invalidez. Na verdade, após a emenda constitucional, a reforma da Previdência 103 de 2019, não se chama mais aposentadoria por invalidez. Agora é benefício por incapacidade permanente, mas, como vocês viram, até eu errei. Popularmente ainda ficou aposentadoria por invalidez, não tinha nenhum motivo para se alterar essa denominação, porque na verdade é a mesma coisa, tem a mesma finalidade. Então, para ficar mais didático, a gente vai continuar chamando de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário destinado ao segurado da Previdência Social, desde que cumprido a carência exigida e que tenha vínculo com a Previdência Social, para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores que perderam a capacidade laboral de forma permanente e definitiva. Ou seja, para aquelas pessoas que não têm condição de trabalhar, decorrente de alguma doença, de alguma patologia, aquela pessoa perdeu definitivamente a possibilidade de continuar trabalhando. Então, o INSS reconhece essa condição e o aposenta por invalidez. E aí surgem muitas questões. Como todos sabem, não é preciso repetir, nós já falamos isso aqui em dezenas de vídeos também. O aposentado por invalidez, obviamente, por uma questão óbvia, não pode trabalhar. Né? Se ele tivesse condição de trabalhar, nem que seja em outra atividade, ele não estaria aposentado por invalidez, ele estaria trabalhando em outra coisa, já que a aposentadoria por invalidez é destinada para aquelas pessoas que realmente não podem mais trabalhar. E quando a gente fala não pode mais trabalhar, não é que ela não tenha nenhuma força, nenhuma condição de trabalho. Muitas vezes tem que ser analisado todo um fator social em volta daquela pessoa, como a sua idade, as suas condições de disputa de uma vaga naquelas condições de saúde no mercado de trabalho, a própria região onde a pessoa mora. Eu já falei aqui em outro vídeo de uma situação bastante interessante de uma pessoa que deveria ser aposentada por invalidez, porque ela, por mais que ainda tinha alguma capacidade, por menor que seja, ela morava no âmbito rural, e no ambiente rural, na zona rural, e não tinha nenhuma profissão ali disponível para aquela pessoa que não fosse o trabalho braçal, que não fosse um trabalho repetitivo, que na condição dela não teria nenhuma possibilidade. Então, a aposentadoria por invalidez ela é destinada para esse grupo, para essas pessoas que já não podem mais trabalhar, que já não podem mais competir no mercado de trabalho, que têm uma idade avançada, então estão fora do mercado e não conseguem mais trabalhar devido a uma doença, devido a uma incapacidade física ou mental. Então, meus amigos, obviamente ela não pode trabalhar em outra coisa. É fato que, por menor que sejam os casos, o INSS busca insistentemente situações em que o segurado se recuperou, já que esse benefício, a gente costuma dizer, a gente costuma explicar que é um benefício precário. Não é porque uma pessoa recebe um benefício de aposentadoria por invalidez que ela pode ficar eternamente. O INSS pode realizar perícias de revisões, isso está na lei, para poder verificar se essa pessoa não recuperou a capacidade laboral. A gente pode citar, por exemplo, as pessoas que foram aposentadas com HIV, por exemplo, né? O INSS, lá na década de 80, acabou aposentando por entender que a expectativa de vida daquela pessoa era muito curta e ela não tinha condições. Hoje a gente sabe que houve uma evolução da medicina bastante importante pela qual deu uma qualidade de vida para essa pessoa excepcional. Então a pessoa já não é mais incapaz para o trabalho. A pessoa hoje que convive com o vírus do HIV vive uma vida 100%
né, na maioria dos casos, né, obviamente, 100% igualitária com as outras pessoas, não há nenhuma diferença. Então, muitas vezes não tem por que essas pessoas continuarem aposentadas por invalidez. O INSS chama por uma perícia e acaba avaliando a situação concreta. Então, o fato concreto é que não se deve considerar como aposentadoria definitiva. Se você se recuperar, como esse exemplo, você pode retornar ao mercado de trabalho, você pode, inclusive, renunciar a essa aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando, continuar oferindo a sua renda e tudo mais. E o INSS tem uma luta incessante para buscar essas pessoas que estão recuperadas. De fato, o INSS acaba, nessa luta em se buscar essas situações de recuperação, cometendo milhares de injustiças. Como a gente viu no famoso pente fino que aconteceu em 2018, 2019, houve uma enxurrada de ações, uma enxurrada de injustiça. Nós temos aqui dezenas de vídeos no nosso canal que ali determinava, o INSS chamava para uma perícia de revisão e as pessoas ainda incapacitadas para o trabalho de maneira injusta, de maneira totalmente ilegal e de maneira desumana, cortava o benefício de milhares de segurados. Se você não conhece essa triste fase, nós tivemos agora há pouco tempo uma revisão do INSS, na verdade não revisou nada, cortou o benefício de todo mundo, sem grandes critérios, e acabou gerando milhares de ações judiciais e muitas das vezes a justiça devolvia o benefício para o segurado. Então, levando em consideração essa premissa de que o INSS busca esses segurados que estão recuperados para poder cortar o benefício e gerar uma economia aos cofres da Previdência, o que a gente tem que entender é que todo cuidado é pouco para o segurado que está aposentado por invalidez, para que o INSS não interprete de maneira diferente, para que um ato do segurado não possa ser interpretado pelo INSS como uma recuperação da capacidade laboral. E isso pode acontecer com relação à direção, principalmente no ato de renovar a carteira de motorista para aquelas pessoas que exercem atividade remunerada, ou seja, que trabalha ganhando dinheiro. Muitas das vezes, o INSS, quando aposenta por invalidez, ele emite um relatório, né? Emite um ofício para o Detran, para aquelas pessoas que exercem atividade remuneratória, dizendo que essa pessoa está incapaz para o trabalho, está aposentada, deve ser dado baixa na carteira de motorista dessa pessoa, porque ela já não pode exercer nenhuma atividade remunerada em relação a essa profissão, já que nós constatamos uma incapacidade. A pessoa, na ânsia de querer dirigir, de querer trabalhar, vai acabar renovando a sua carteira de trabalho, a sua carteira de motorista, e acaba ali pode gerar ali um aviso à Previdência Social, ou pode haver uma cruzada de informações entre os sistemas públicos e o INSS ser informado de que essa pessoa renovou a carteira de trabalho para atividades remuneradas e acabar interpretando que aquela pessoa recuperou a capacidade laboral e, com isso, cortar o benefício de aposentadoria por invalidez. Ocorre que isso, na verdade, não é uma regra. Obviamente que a pessoa pode ser aposentada por invalidez e não ter nenhuma relação com a possibilidade de dirigir, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, é aposentada por invalidez por não conseguir se locomover, por exemplo, né? Por ser paralítico, por exemplo, por ter alguma deficiência no andar, mas ele pode tirar ali uma carteira de motorista para um carro adaptado. Então, isso não iria impedi-la de trabalhar, porque nós temos hoje carros habilitados e o Detran reconhece essa condição. Então, sempre que você for renovar a sua carteira de motorista, se você já é aposentado, é sempre bom levar um laudo e explicar que o ato de dirigir não tem nenhuma relação com a sua incapacidade. Da mesma forma, quando você for aposentado por invalidez, é sempre importante você questionar, você buscar o laudo médico, você buscar o laudo pericial realizado na Previdência Social para verificar se existe alguma indicação do perito de que você não possa mais dirigir. Então é importante respeitar isso e, sobretudo, é importante nunca tentar enganar nenhum dos órgãos públicos, principalmente o Detran ou o INSS, porque
isso pode te gerar um prejuízo sim. Na Previdência Social pode ser cortado sim o seu benefício por uma interpretação equivocada. Então o que a gente pede sempre é, se você tem dúvida do teu caso concreto, o que a gente está dizendo aqui é que todos os casos devem ser avaliados separadamente. Né? Cada caso é um caso. Né? É um famoso ditado aqui no meio da advocacia. Cada situação deve ser olhada de forma individual para saber se, no teu caso específico, o ato de dirigir, o ato de renovar a sua carteira de motorista pode gerar algum prejuízo frente à Previdência Social, porque a Previdência Social o considera como impossibilitado de dirigir e o ato de dirigir pode ser interpretado que você está apto ao trabalho, ou se não tem nenhuma relação. Então, se você tem dúvida em relação a isso, a nossa indicação é sempre que você procure um profissional da sua confiança para se analisar friamente e poder calcular os riscos dessa sua ação. Em se tratando de previdência social e principalmente da manutenção deste benefício previdenciário, aposentadoria por invalidez, toda a prudência é importante, toda a cautela é importante. Então, o conselho sempre é que procure um advogado e seja sempre cauteloso com relação ao INSS. Infelizmente, o INSS é um órgão que vem cruzando informações, que vem buscando informações na tentativa de diminuir o gasto dos cofres públicos e acaba gerando bastante injustiça. Então, o nosso conselho é tome cuidado, tenha zelo e tenha sempre cuidado com todas as ações em relação à Previdência Social. Quer saber mais? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que vocês nos sigam também no Instagram, no @saberalei e também visite nosso site. Um forte abraço e até um próximo vídeo.